Meu nome é Heloísa Abreu de Julien, eu sou historiadora, formada pela Universidade de São Paulo e sou de família metade síria, minha família veio de Homs. Meu outro lado da família é de também imigrantes italianos e portugueses. A minha família que veio da Síria, nós não temos ideia necessariamente das datas em que eles vieram. A documentação é muito difícil de ser encontrada, a documentação foi perdida e a gente tem algumas ideias. Então, provavelmente eles devem ter chegado por aqui numa segunda leva da imigração, no início dos anos, talvez 1905, 6, 7. É difícil precisar. E eles foram chegando em levas até mais ou menos 1932. A gente sabe que a situação era muito complicada por conta do protetorado francês. Eu ouvia algumas histórias da minha avó, dos soldados passando na porta da casa, deles terem que descer até o porão da casa, vendo as botas dos soldados. Eles eram cristãos ortodoxos, então provavelmente eles devem ter tido vários problemas ligados à religião e provavelmente também problemas financeiros. Eu resolvi estudar história porque eu sempre fui uma apaixonada por história. E filha de pai e mãe muito cultos e que sempre tinham como uma coisa muito importante trazer livros para casa, sentar conosco para analisar livros de civilizações. Meus pais gostavam muito disso. Meu pai comprava slides sobre o Egito, sobre os países latino-americanos e a gente sempre teve, eu e minha irmã, uma vida muito cultural em casa. E eu me apaixonei por história, desde sempre, desde muito pequena. O meu objetivo era fazer história. Quando eu entrei no colegial, os meus amigos da classe sabiam que eu ia fazer história. E eu era a única que ia fazer história. Os outros iam fazer direito, os outros iam fazer psicologia, e eu ia fazer história. E eu fui para a história. Depois de um tempo eu tive a oportunidade de ir para Paris e fiz 1 ano e meio da École du Louvre, onde eu fui fazer História da Arte, onde eu fui ver os cursos de museologia, frequentar os departamentos de restauro, todos os departamentos das reservas do Museu do Louvre, de Versailles, dos grandes museus. Então eu tive essa oportunidade de chegar muito perto dessa área que eu amava muito. Apesar de todo o meu interesse por história, eu trabalhei muito tempo com meu pai num outro projeto de vida ligado a treinamento, a educação, e aos poucos eu me afastei da história. No início dos anos 2000, nós tivemos, eu acho que 2004, 2005, foi fundado o Instituto da Cultura Árabe. E eu me aproximei do Instituto, meu pai se aproximou do Instituto, trabalhando por termos uma sede e tudo. E eu participei do primeiro curso, um curso sobre o panorama, chamava-se Panorama da Cultura Árabe. E eram várias aulas. E foi a primeira vez que realmente eu tive um contato profundo com a cultura árabe, com a cultura, com a história, com a mentalidade, até mesmo mais com a história da imigração. Eu fiquei tão entusiasmada que eu resolvi participar do Instituto e já no meio desse curso eu comecei a dar palpite, porque eu sou muito palpiteira, e comecei a dar sugestões com relação a como os cursos
poderiam ter continuidade, comecei a preparar os materiais para serem distribuídos aos alunos e a partir desse momento eu praticamente virei uma coordenadora dos cursos do Instituto da Cultura Árabe durante 10 anos. Então foram 10 anos maravilhosos de trabalho voluntário no Instituto, eu estava apaixonada por aquilo tudo, aprendi muito, organizei cursos da área que eu mais gosto, que é a área geopolítica, aprendi a conhecer os países, aprendi a conhecer toda a estrutura política e o que acontecia, fui ficando mais crítica, fui ficando mais exigente e foi uma época muito boa para mim. Ter esse conhecimento ligado aos árabes. E foi nesse momento também que eu me aproximei dessa história da imigração e comecei a estudar, e comecei a comprar livros, e comecei a frequentar cursos também sobre esse assunto. Então aqui tem uma parte das minhas preciosidades, né? Eu sou a guardiã desses álbuns de fotografia, que são álbuns que eu conhecia desde pequenininha, porque eles ficavam na casa da minha avó e provavelmente alguns dos estragos aqui foram feitos pelos próprios netos da minha avó. Esses são mais de 15 álbuns, eu acredito, que meu avô foi montando no decorrer do tempo e quando ele faleceu em 54, eu acho, meu tio Roberto, que é o irmão mais velho do meu pai, que hoje está com 93 anos de idade, ele continuou fazendo os álbuns, né? E esses álbuns aqui são preciosos porque neles eu encontro uma série de informações da família. Essa é uma das fotos mais antigas da família, que ainda em Homs eu vejo aqui meu bisavô, minha bisavó Dib, com meu tio Abrão, antes de virem para o Brasil, pouquinho antes de virem para o Brasil. Ela ainda chegou a ter, Jusmane, minha tia, chegou a ter mais uns 12 filhos aqui no Brasil. Então o que aconteceu? Na hora que eu peguei esses álbuns, eu comecei a montar a história da família. Fui montando todas as árvores das famílias, fui mandando para cada uma delas, essa é a minha família Dib, e no fim acabei organizando uma festa em 2010 que foi um show, foi uma delícia, com painéis, com banners, com todo mundo, com os pais mostrando para os filhos onde eles estavam nas árvores e nós reconhecendo amigos que nós achávamos que eram apenas amigos, eram primos, então foi muito legal, eu fico muito arrepiada de lembrar isso até hoje. Quando os primeiros imigrantes chegaram aqui, vieram muitos intelectuais, vieram para ter uma vida de liberdade cultural, de liberdade religiosa, de liberdade de expressão. Eles chegavam aqui e abriam inúmeros jornais, revistas. Um era editor de uma revista, que era o diretor de outra revista. Eles brigavam entre si, eles criavam partidos políticos dentro dos jornais e das revistas. A gente imagina, assim, por cima, que entre 1880 e 1920 eles tenham criado cerca de 320 títulos de jornais e revistas. Muitos continuaram, como a Revista Oriente, que foi de 28 a 74. Muitos tiveram só uma edição. Então essa aqui é a biblioteca do Clube Homs. Era a joia da coletividade, porque era o local onde eles tinham a maior parte dos livros e as pessoas vinham e estudavam nessa biblioteca. Essa biblioteca, praticamente 80% dela é de livros em árabe. Livros vieram não só do clube, eram comprados pelo clube, muitos livros doados pelas famílias na época e também depois pelas famílias com os falecimentos dos seus patriarcas e quando eles tinham que desmanchar as suas casas.
praticamente toda a casa árabe, bem colocada culturalmente, a família, eles assinavam revistas, jornais produzidos aqui, produzidos no Egito, para a juventude da época conhecer não só a história daquela região, de onde eles tinham vindo, mas também saberem o que acontecia aqui no Brasil. E eles tinham tanto apreço por esses livros, por essas revistas, que eles encadernavam. Quase todas as revistas a gente encontra com encadernações em couro, com a lombada em ouro. Eram revistas mensais, revistas semanais, mas elas sempre eram encadernadas. Por exemplo, aqui nós temos a revista Oriente, que era a queridinha da coletividade. Esse é o primeiro número, uma preciosidade de 1928. Elas estão todas em um estado muito delicado, mesmo na hora em que nós vamos digitalizar com uma máquina fotográfica, elas são mexidas com luvas, o que eu não estou usando agora para não atrapalhar a nossa filmagem, mas elas são muito delicadas, são manuseadas com muita gentileza, porque elas podem se rasgar a qualquer momento. Então, essa, por exemplo, é a primeira, número 1, de 1928. Por esse projeto de digitalização da memória da imigração sírio-libanesa, onde eu estou trabalhando, eu sou coordenadora desse projeto, é um projeto, uma parceria entre a Câmara do Comércio Árabe Brasileira e a Universidade do Santo Espírito de Kazlik, no Líbano. Esse projeto pretende localizar, reunir, catalogar todos os materiais que são encontrados de produção intelectual e social aqui no Brasil. Revistas, jornais, histórias de entidades, histórias de família, fotos de família. Digitalizar esse material, encaminhar esse material para o Líbano, para a universidade. Esse material vai ser colocado dentro de uma grande biblioteca digital internacional e vai ficar à disposição em termos de pesquisa para quem quiser.